pode gravar, Francisco. Foi autorizada a gravação e hoje estamos começando o nosso segundo dia do encontro de empreendedorismo contábil com o minicurso Gerenciamento de Riscos para Micro e Pequenas Empresas e Empresas do MEI, com a ministrante, a professora doutora Ana Paula Fernandes Freire, doutora em Ciências Contábeis pela Universidade Federal da Paraíba e pela UNB, Universidade de Brasília, né, que é o multi-institucional, é isso? Isso. E coordenadora do projeto de pesquisa e laboratório de gerenciamento de risco LAGE. Então, a professora Paola vai ficar aí a noite toda aí, nesse primeiro momento, né, nessa primeira aula, primeira e segunda aula, né, com o projeto Balcão, em parceria com o Isso. LAGE, e no Encontro Empreendedorismo, para ministrar o minicurso. Então, aí a professora faz suas apresentações melhores, né, sua exposição. Boa noite, seja bem-vinda, professora. Boa noite, professora, boa noite a todos. Primeiramente, eu quero agradecer aqui essa parceria, que logo quando eu vi o propósito do projeto Balcão, eu já vi que a gente poderia fazer uma parceria, porque tem tudo a ver com que o projeto Balcão mostra aí para a universidade, para a comunidade, e vi que o Laje também ele tem uma linha muito parecida e que eu acho que vocês vão gostar bastante desse minicurso, porque é uma área que geralmente não é vista, mas que tem toda uma associação com essa área de empreendedorismo, principalmente. Né? Então, aqui a gente preparou um curso especialmente para esse evento. Aqui é um pouco do que a gente já viu lá, mescla no que a gente já viu dentro do nosso projeto, mas com alguns detalhes específicos para se alinhar aqui ao evento. Tá? Então, eu agradeço a todo mundo aqui que está participando, a professora, ao Francisco que me deu o suporte aí, né, da comunicação, e eu vou apresentar o material depois vai ficar disponível para vocês, e ao final, quem quiser fazer perguntas, aí eu fico aberto. Se eu não conseguir responder todas as perguntas aqui, também pode enviar por e-mail ou pelo próprio Instagram do projeto, que a gente vai responder com toda certeza. Só antes da professora dar continuidade, avisar que todos coloquem o nome completo no chat para que a gente possa confirmar a frequência, tá certo? Porque se alguém deixar de colocar, confirma que você não participou, porque só vai sair lá no chat o nome de quem realmente colocou, tá certo? Agradeço. Bom, acho que o Francisco pode colocar, né, professora, o material para a gente começar aí a apresentação. Pode colocar. Pronto, Francisco, tudo em ordem aí, tudo ok? Vamos lá, vamos... Ok, obrigada aí mais uma vez. Bom, pessoal, a gente está participando aqui, o Laje está participando aqui do encontro, né, como já foi dito. O tema de hoje vai ser gerenciamento de risco para as micro e pequenas empresas e para os microempreendedores individuais. Né? Vou ministrar esse mini curso aqui. Como eu falei, qualquer dúvida que vocês tiverem, vocês podem perguntar ao final, que eu vou estar respondendo aqui. Pode passar, Francisco. Bom, aqui é o conteúdo que a gente vai ver hoje, tá? Eu vou falar um pouco sobre o nosso projeto, a gente vai ver algumas características sobre MEI e PMEs, vai falar, obviamente, um pouco sobre empreendedorismo, o empreendedor e suas heterogeneidades, ou seja, as características dos empreendedores vai afetar diretamente a questão do gerenciamento de risco, barreira de acesso ao crédito, que é uma área muito polêmica nessa parte, tipos de risco,
a ISO 31000 e a 31010, que são normas internacionais que estão regulamentando essa parte de gerenciamento de risco. Tá? Pode passar, Francisco. Bom, aqui é o projeto, tá? Aqui é o LAGEL, Laboratório de Gerenciamento de Risco. A gente conta com a colaboração de alunos de contábeis e de ciências atuariais da UFPB. Esse projeto a gente está oferecendo a micro e pequenas empresas conhecimento sobre gerenciamento de risco, de modo que essas empresas elas possam aplicar no seu estabelecimento. Né? Então a gente apresenta algumas ferramentas, dá um suporte um suporte para essas empresas pós mini curso, e a gente oferece também, obviamente, todo o material. Eu quero destacar aqui a equipe responsável por elaborar esse material de hoje aqui, né, que é a Cristiane, a Jaqueline, a Marília e a Vitória, que foram que me ajudaram aqui na elaboração desse material aqui, especialmente para esse evento, tá bem? Pode passar. Bom, quais são as características que nós temos? Pode passar. Aqui eu coloquei algumas características para que vocês entendam um pouco a diferença. São segmentos de empresas que são regidas por leis complementares distintas, né? Então, cada uma vai trazer a forma como ela deve proceder nas questões tributárias, nas questões trabalhistas, financeiras, isso no âmbito da União, dos estados, do município, né? Então, para as micro e pequenas empresas, né, nós temos a Lei 123/2006, e para a MEI a gente tem a Lei Complementar 128.000 de 2008, tá? Eu já digo de antemão que, na verdade, não existe uma definição para caracterizar essas empresas universalmente aceita. Então, até mesmo dentro do Brasil, a gente tem uma diferença, dependendo do órgão que está analisando os dados, a gente tem uma diferença de como é classificada essas empresas. Então, a gente tem CAGED classificando elas por receita e por número de funcionários, a gente tem o IBGE que vai predominar funcionários, a gente tem a mais conhecida, que é com relação a... Pode ir passando, Francisco. Que é com relação à questão da receita bruta, né, que a gente tem. Então, mas algumas características que a gente tem aqui, essas empresas, elas têm de modo geral, elas têm uma facilidade com relação a essas áreas trabalhistas, tributárias, né, na hora de pagamento, na hora de você se relacionar com os funcionários. Então, o governo, ele, digamos, organizou de tal modo aquelas leis complementares que essas empresas pudessem ter um pouco de competitividade no mercado. Né? Então, elas têm algumas facilidades que permitem com que ela pratique essa competitividade. Né? Nem todas essas empresas elas podem fazer a opção pelo regime de tributação, né, uma vez que vai depender da sua atividade econômica, né? Então, para saber se a MEI tem, digamos, alguma dessas atividades, ela está inserida, ela vai ter que ir no SNAE para observar se a sua atividade econômica ela permite esse tipo de, digamos, de facilidade com relação a essas transações aí, tá? Pode passar. Bom, esses dados que eu trouxe aqui é mais para que as pessoas, vocês tenham uma noção de como esse segmento de empresa ele afeta diretamente a economia e qual é a importância que ele tem para a economia de modo geral. Então, são dados bastante representativos que nós temos aqui e, na verdade, acaba revelando a importância, né, dessa categoria para a economia. Então, por esses dados, a gente observa que a gente pode considerar, e a própria literatura também considera,
que essas categorias de empresas, elas são consideradas como o fundamento da economia, ou seja, a base da economia brasileira. Ela move, tem uma representatividade, por exemplo, no PIB, no Produto Interno Bruto, muito significativo, ou seja, ela contribui para ele, tem um aproximadamente de 30% desse PIB, então é um valor realmente bastante significativo. Outro valor que a gente tem como características para essas categorizações de empresas é porque elas são responsáveis por 52% dos empregos formais. Então, o que foi que eu fiz aqui? Eu peguei dados do Data Sebrae, são dados, se eu não me engano, de maio, mas eu olhei recentemente e os dados continuam esses. Então, no Brasil, a gente tem um total de empresas, e aí, quando eu falo total de empresas, eu estou considerando o microempreendedor, a média empresa e a empresa de pequeno porte. Tá? Então, a gente tem um total de 19 milhões. Isso corresponde do total de empresas, ou seja, considerando as grandes empresas, um percentual de 90%. Então, você veja que realmente é uma representatividade muito grande. E a Paraíba, ela também não fica desalinhada com esses valores, né? A gente tem uma representatividade também muito alta, que é de 95% das empresas inseridas aqui no estado da Paraíba são representadas, está aí nesse conjunto aí de MEI, das micro e pequenas empresas e as empresas de pequeno porte. E eu coloquei um dado aqui, eu juntei a Grande João Pessoa, então eu incluí João Pessoa, Bahia, Cabedelo e Santa Rita, e tem uma representatividade dessas empresas de 93%. Então, a gente tem aí um total desse conjunto de categorização aí, de mais de 92 mil empresas que nós temos aqui. Então, é claro que a gente vai precisar, só olhando por esses dados, a gente vai precisar dar uma importância maior a essas empresas. Elas precisam ter estímulos, e a gente vai ver que não só estímulos de crédito especificamente, a gente precisa ter outros estímulos, outros facilitadores que façam com que essas empresas se mantenham no mercado também. Tá? Então, aqui eu trouxe esse quadro só para que vocês tenham uma noção dessa representatividade aqui. Pode passar, Francisco. Bom, aqui é um critério com relação à receita bruta, que é o mais utilizado. Então, por exemplo, o que vai caracterizar ela ser uma microempresa? Né? Se ela tiver uma receita bruta anual igual ou inferior a 360 mil. Empresa de pequeno porte tem que estar no intervalo de 360 mil a 4 milhões e 800, e o microempreendedor igual ou inferior a 81 mil. Se essa empresa, porventura, ela começa como um microempreendedor, mas daqui a, digamos, 2 anos, 3 anos, ela passa a ser uma microempresa, aí cabe uma responsabilidade do contador, principalmente, a essas mudanças e tá atento a essas mudanças na receita bruta, porque vai mudar a lei que vai regir essas empresas. Né? Então, aí já entra, digamos, a parte do contador nessa responsabilidade aí, se você tem uma transição de como está sendo categorizada a sua empresa no decorrer da sua atividade econômica. Tá? Pode passar. Bom, isso foi algumas características que... Pode passar. Isso foram algumas características das micro e pequenas empresas que eu trouxe aqui para vocês, né? A questão dos dados, como é que ela está inserida, a representatividade, que é o mais importante aqui. E aí, para alinhar essa parte, a gente fala um pouco sobre essas micro e pequenas, esses empreendedores, né? A gente vai tratar sobre empreendedorismo e essas pequenas empresas. Quem são esses empreendedores? Então, toda pessoa que abre uma nova empresa para satisfazer alguma necessidade, seja alguma necessidade pessoal, seja alguma necessidade do próprio mercado, coloca algum tipo de empreendimento na ativa, a gente está considerando ele como empreendedor. Então, eu estou falando de modo geral aqui, não estou entrando em critérios mais, digamos, mais específicos.
Então, toda aquela pessoa que está querendo entrar no mercado, que descobre uma necessidade, que vai abrir uma nova empresa, eu estou colocando e inserindo aqui como empreendedor. Então, é uma definição, digamos, mais ampla, sem muitos detalhes a serem considerados. Mas a gente tem uma diferença, e aí eu bem destaquei essa parte aqui em preto, porque é exatamente essa informação que a gente vai começar a construir, a fazer o link aqui no nosso trabalho. Então, esses empreendedores, eles vão se diferenciar basicamente de um assalariado, porque esses empreendedores eles vão começar a assumir risco, ou seja, ele que vai ser responsável pelo seu negócio, ele que vai ser responsável por tudo aquilo que está inserido e inerente à sua atividade econômica que ele colocou lá no mercado. Então, ele está assumindo riscos. Então, ora, se eu já estou dizendo aqui na definição de empreendedores que ele já está assumindo riscos, então ele vai precisar gerenciar. Por isso que é uma parte que a gente vai ver lá na frente, como é que a gente faz essa associação aqui. Então, e ele vai estimular mudanças, a inovação, né, o progresso daquele setor econômico que ele está inserido é diferente de um assalariado, que ele vai receber uma remuneração específica, mas não é ele que assume o risco diretamente daquele empreendimento. Tá? Ele pode até sofrer as consequências, mas não é ele. Então, a gente tem essa diferença, a gente traz mais uma vez essa diferença ampla que a gente colocou entre, digamos, um assalariado e um empreendedor. Tá? Bom, pode passar. Então, outra característica que a gente colocou aqui, como é que essas empresas, né, essas pequenas empresas, essas empresas empreendedoras, elas podem se manter firmes e competir com mais outras empresas, digamos, do mesmo segmento, mas que têm uma produtividade, o mesmo tamanho, já há um certo tempo no mercado, como é que elas podem estar ali competindo com elas, né? Bom, na questão do empreendedorismo, a gente traz alguns fatores e a gente vai ver que o modo como esses fatores, eles, digamos, o modo como o empreendedor utiliza esses fatores, a gente pode estar elencando para cada fator desse uma gestão de risco. Então, por exemplo, é um empreendedor que tem um foco muito grande no seu cliente, então ele vai, digamos, ele tem todo um cuidado com o seu cliente, está sempre em contato, enfim, são mecanismos que pode ser utilizado de uma microempresa ou mesmo de um MEI para manter ali uma certa competitividade. A questão da integridade, da responsabilidade, alguns desses elementos, elas podem e elas devem ser vistas em empresas de grande porte também, claro, as grandes têm a questão da inovação, o desempenho de qualidade, mas não é porque você é uma empresa menor no mercado que você também não precisa, digamos, se esquivar desse tipo de característica ou desse tipo de atitude frente à sua atividade. São muitas vezes desafios que são encontrados, mas a gente não pode esquecer dessas características aqui. Então, a questão da integridade, da responsabilidade, o desempenho com a qualidade, né, o serviço ou um produto especializado, a questão da inovação. Todos esses são fatores que, ao assumir digamos, essas responsabilidades, ao assumir esses fatores dentro da sua empresa, cada fator desse, ele pode estar gerando um risco, um conjunto de risco inerente a ele. Se, por exemplo, a gente tem uma empresa que está querendo a questão da inovação, a gente vai ter que ver a questão de mercado, a gente tem que ver a questão de quem são os clientes que vão abarcar aquilo ali, até que ponto existe uma necessidade de mercado para essa inovação, enfim, para todos esses fatores a gente tem um risco, pelo menos um risco ou um conjunto de riscos aí inerentes que vão precisar ser gerenciados com toda certeza, tá? Pode passar, Francisco. Bom, quais são essas características desses empreendedores que a gente pode dizer bem-sucedidos? Quando a gente fala de bem-sucedidos, é quando ele mantém a sua atividade econômica de modo contínuo,
quando a gente não tem, que a gente vai ver lá na frente, a questão da falência de uma determinada empresa que, quando a gente está exatamente nesse segmento, a gente vê que é inerente a esse tipo de categorização, né, de segmento de empresa. Então, quais são essas características dessas empresas que se mantêm muito tempo no mercado? Então, a gente tem a questão do comprometimento, da obsessão por oportunidades, a questão da liderança, e aí eu trago novamente um destaque maior com relação à tolerância a risco, às ambiguidades e a essas incertezas, ou seja, esses empreendedores, eles com toda certeza, eles estão gerenciando o risco. Pode ser um gerenciamento formal, que é o que a gente vai ver aqui, ou pode ser outro tipo de gerenciamento também, tá? Então, tem a questão da criatividade, da adaptabilidade, ou seja, a gente viu muito essas empresas, a empresa que não conseguiu nessa pandemia se adaptar bem a esse novo modo de produção, de comércio, né, das atividades econômicas, elas, infelizmente, elas acabaram saindo, tivendo que fechar as suas portas. Então, essa questão da adaptabilidade, ela é muito importante. Então, é aquele empreendedor que, diante de uma dificuldade, ele já tem uma ideia, já tem algo que ele consiga se reinventar ali, né? Então, a gente tem essas características que elas são inerentes a qualquer tipo de empresa, mas a gente está focando aqui, porque a gente sempre acha que as pequenas empresas, quando eu estou falando pequenas empresas, vocês podem considerar também MEIs, também nesse conjunto. A gente acha que é só uma questão de vender, e não é. Existem outros fatores que estão por trás da construção dessas empresas e da sua questão do tempo de vida dentro do mercado. Pode passar. Bom, aí é que começam algumas partes interessantes aqui que a gente vai começar a observar por que essas empresas têm, muitas vezes, um tempo de vida curto, em média de 2 a 5 anos, segundo dados do SEBRAE, do IBGE, tá? Bom, a gente tem algumas características que são importantes dessas empresas que levam a ela a ter essa determinada fragilidade que pode, digamos, responder a por que elas duram tão pouco tempo no mercado, tem essa rotatividade, né? Então, bom, a primeira, e digamos, que é considerada pela literatura uma das principais, é a concentração de trabalho, né? O encargo de função que é muito grande sobre o proprietário. Mas é até uma questão lógica, porque muitas vezes ele está só, existe uma quantidade pequena de funcionários que está ali com ele, então ele acaba concentrando tudo. Então, você imagina, dentro de um restaurante, é o cara que muitas vezes vai estar lá na cozinha, é o cara que vai estar ali na parte de gerenciamento, na parte de estoque, é o cara que fala com os fornecedores, é o cara que tem que ir lá e atender o cliente. Então, acaba delegando muitas funções para o proprietário, e aí ele não tem tempo de ter aprendizados mais concretos sobre como gerenciar o seu negócio. Então, ele vai levando ali no dia a dia, à medida que as coisas vão ocorrendo, ele vai se ajeitando e assim vai levando. Então, ele não tem um tempo para uma dedicação, muitas vezes um planejamento financeiro, enfim. Então, essa concentração de trabalho inerente a essas empresas é uma característica que acaba meio que atrapalhando. Se o empreendedor não se tocar disso, isso aí pode ser algo muito ruim para a empresa dele. Outra questão é a falta de registro, ou seja, às vezes a empresa se limita àqueles registros contábeis que são obrigatórios para entregar lá ao governo, para a questão tributária e tudo mais. Mas a gente sabe que tem outros registros, outras informações que no dia a dia você pode estar ali construindo, observando seus dados de forma mais detalhada. Então, às vezes, muitas vezes essa falta desse registro faz com que o empresário não conheça a fundo toda a sua empresa. Ele sabe a questão estrutural dela, como funciona, mas ele não consegue ter uma visão, digamos, ao longo do tempo, né? Por meio de dados, né? de informações que estão ali prontas, porque eles não têm esses registros. Muitas vezes a gente nem tem
alguns registros básicos que se tem, por exemplo, estoque, não se tem, e tantos outros. Então, isso acaba também trazendo problemas para esse tipo de empresa. Tá? Pode passar. Bom, aí é onde entra uma questão bem interessante também. A questão que eu chamei aqui da heterogeneidade. O que é essa heterogeneidade? São perfis diferentes de empreendedor, tá? que existem, às vezes, no mesmo segmento de empresa. Então, por exemplo, eu tenho o segmento das micro e pequenas empresas, e dentro desse segmento eu posso encontrar basicamente 3 tipos de empreendedores. Então, aqui eu estou elencando 3 que é o que a gente considera o padrão, o mediano, vamos chamar assim, ou que a literatura chama de empreendedor artesanal. Tá? Esse empreendedor, esse empresário, é aquele empresário que, digamos, toma conta de um negócio da família, já há um certo tempo, já tem uma certa estabilidade no mercado, mas ele nem consegue evoluir, mas também ele não fecha as portas e ele consegue se manter ali numa linha contínua durante muitos e muitos anos. Qual é o ponto forte dele? Ele consegue pagar suas contas, ele consegue, provavelmente ele consegue acesso ao crédito, mas ele sempre se mantém ali naquela linha. Não tem interesse em inovar nem nada, porque ele já tem aquela sua clientela correta, certa, então ele fica ali sem grandes avanços, digamos assim. Então, a gente tem esse tipo de perfil de empreendedor. A gente tem aquele também que a literatura nem considera formalmente ele como empreendedor. É aquele cara que, digamos, sai do mercado de trabalho, não está gostando, enfim, abusou de estar lá ganhando o seu salário, e aí ele mesmo inventa de colocar o seu próprio negócio. Mas ele não entende absolutamente nada de gestão, ele não sabe por onde começar, ele acha que o fato de você comprar um produto e vender, a empresa funciona basicamente nessa transição. Ou seja, as questões tributárias, as questões legais, as questões estruturais, ele não tem conhecimento sobre isso. Então, muito provavelmente, esse que a literatura está formalizando como não empreendedor é aquele cara que vai sair daqui a 1 ano, 2 anos do mercado, porque ele não vai saber gerir o próprio negócio. Ele entrou ali como um aventureiro e não vai conseguir se manter. Então, talvez até na primeira oportunidade que ele tenha de um novo trabalho de carteira assinada, ele vai fechar as suas portas e vai dizer assim, melhor eu trabalhar ganhando um salário do que eu manter o meu próprio negócio. Então, a gente tem esse tipo de empreendedor, digamos, temporário. E a gente tem um empreendedor que a gente chama de empreendedor nato, que é aquele empreendedor de oportunidade. É aquele que está sempre buscando uma inovação, ele tem uma alavancagem alta, ele está sempre investindo nos negócios, mas aí eu chamo a atenção para um ponto que a gente vai fazer um link lá na frente. Eles não têm grandes poupanças, porque todo o dinheiro que ele ganha com aquela sua atividade econômica, ele já bota para investir, já aumenta a sua estrutura, já investe em outro local, enfim, ele está sempre ali mudando e investindo constantemente. Então, a gente pode encontrar 3 tipos de empreendedores no mesmo segmento. Isso, em algum momento, vai ter algum problema aí, tá? Vai aparecer algumas limitações. Pode passar. Bom, toda essa heterogeneidade, ou seja, o perfil daquele empreendedor, isso vai resultar em produtividade diferente de empresas do mesmo porte. Então, por exemplo, pego uma microempresa e observo nesse segmento que eu tenho exatamente aqueles 3 tipos de empreendedores. A produtividade deles vai ser diferente. Tá? O que eu estou considerando como produtividade? Aquele cara que ele consegue produzir bem mais, com pouco recurso, com menor tempo, com a estrutura melhor, e ele consegue entregar muitas vezes um produto mais rápido, um produto de qualidade, e ele mantém uma quantidade de produção sempre maior. Então, isso é o que eu estou, digamos, definindo aqui como uma produtividade, como produtividade diferente.
Então, a gente tem uma classificação de empresa, categorização de MEI, micro e pequenas empresas, grandes empresas, que não leva em consideração essa questão da produtividade, né? Então, eu estou trabalhando com empresas que me dão um retorno econômico diferente, porém, elas estão ali na mesma categoria, porque geralmente elas estão sendo categorizadas pela questão da receita bruta anual, tá? Então, essa produtividade diferente aqui, ela não é levada em consideração e acaba sendo tratada da mesma forma. Mas tratada em que sentido? Às vezes é tratada como a gente vai ver aqui na questão de crédito, e aí por isso que vai dar problema, né? Porque que um recebe, o outro não recebe, enfim. Então, essa produtividade, ela acaba afetando esse empreendedor. E aí, se ele afeta o empreendedor, outros tipos de riscos estão inerentes a essa situação aí. Tá? Pode passar. Bom, outra parte, aí o acesso ao crédito. Esse é o ponto, digamos, mais que mais incomoda, na verdade, essas empresas, porque elas precisam de um capital de giro ali e é basicamente o que ela vende, é o que ela tem que pagar ali, é uma coisa que elas vivem bem no limite. Então, muitos acham, o que acontece? Que muitas empresas acham que só o crédito vai resolver todos os seus problemas. É muito comum uma empresa estar passando, ou começando a passar por uma dificuldade, e logo pensar em acesso ao crédito. Ah, não, eu vou ter que pegar um acesso ao crédito ali, porque o meu capital de giro está baixo e tudo mais, mas nem sempre você tem que ir por esse caminho de acesso ao crédito. Talvez, em algum momento, seja, digamos, o caminho correto, mas nem sempre é assim. Então, mas se essa empresa ela consegue aplicar o gerenciamento de risco, isso vai diminuir, vai resultar em uma diminuição da necessidade de obter crédito, ou mesmo às vezes nem precisar dele, ou seja, às vezes só uma reorganização na questão estrutural, ou na forma como você lidar com o cliente, na forma como você está, digamos, levando o seu produto, isso pode ser que no futuro próximo você consiga nem precisar desse acesso ao crédito, ou mesmo se precisar de uma quantidade bem menor. Né? Mas por que isso acontece? Ou seja, por que as empresas acham e sempre vão à questão do crédito, mas muitas vezes acabam meio que esbarrando numa situação que é o que a gente vai mostrar agora, acho que até no próximo slide. Pode passar, Francisco. Bom, como é a dinâmica desse crédito aqui? Para que vocês entendam, acho que vocês devem conhecer alguém que já participou que já tipo, quis pegar algum crédito e não teve condições de pegar, ou foi negado, enfim, a gente sempre vê esses casos, inclusive agora, com essa pandemia, a gente viu bastante isso. O governo está lá liberando crédito e as empresas elas não conseguem captar esse crédito. Por que isso acontece? Bom, então, eu tenho a formulação do crédito, e eu estou tratando isso, o fato da captação do crédito, ou seja, o fato de eu não conseguir, eu estar lá pegar esse crédito. Então, por que eu tenho esse problema? Por que alguns conseguem e outros não? Porque, como a gente já viu, eu tenho perfis diferentes de empreendedores. Então, são empreendedores, as características inerentes daquele empreendedor, por mais que esteja no mesmo porte, no mesmo segmento, tem características diferentes. Então, são perfis diferentes de empreendedor, que é o que eu estou chamando de empreendedor, aquele mediano e o não empreendedor. O que acontece? O governo, ele estabelece essas diretrizes e essas garantias, mas ele não consegue captar esse efeito seleção. Que efeito seleção é esse? Ele não consegue captar dentro de um mesmo porte, dentro de um mesmo segmento, ele não consegue captar quem é o empreendedor, quem é de fato o empreendedor, quem é o mediano e quem não é o empreendedor. Ele não consegue olhar isso. Ele olha assim, é uma micro e pequena empresa, é um MEI, é isso que ele consegue fazer. Então, ou seja, ele não consegue identificar o empreendedor, né, a pessoa que tem um maior potencial de produtividade, porque poderia ser um caminho. Então, o governo libera para aquele que produz, que tem mais produtividade. Mas a produtividade, sim, como é que essas empresas elas vão sinalizar isso, se muitas vezes elas têm a falta de registro, né? Então, começa aí os dilemas, os entraves da própria categorização. Então, o governo ele não consegue captar isso.
E aí, o que acontece? Esse crédito que o governo, digamos, aprova, ou que o governo autoriza, não vou nem dizer assim, mas que ele autoriza, esse crédito, ele mede capacidade de pagamento. Ele não mede o mérito de produtividade, são coisas totalmente distintas aí. O que é o crédito de essa capacidade de pagamento? Ele vai querer saber se aquele empreendedor ele tem condições de pagar ou não. É isso que essa autorização estabelece, se ele vai ter direito ou não. Ele não vai saber se o cara está produzindo bem ou não. Ele vai querer saber se o cara tem essa capacidade de pagamento. E aí o que acontece? Muito provavelmente quem vai conseguir esse tipo de crédito é o empreendedor mediano. Por quê? Porque ele tem um histórico de crédito muito maior e muito mais estável. Ele tende a ter esse histórico de crédito. Mas e o empreendedor, aquele de inovação? Eu falei lá atrás que lá a característica dele era o quê? O cara está sempre investindo, ele pega o dinheiro e investe. Ele não faz uma poupança, muitas vezes ele não busca o crédito. Então, muitas vezes, o crédito, ele tem essa parte, digamos, de um facilitador. Ele é um facilitador para que ele cria um histórico bom para a sua empresa. Obviamente, desde que você pague, enfim, cumpra com as suas necessidades. Então, por que alguns empreendedores conseguem ter acesso ao crédito e outros não? Porque eles medem a capacidade de pagamento e não o mérito de produtividade. Então, por isso que mesmo eu sendo uma microempresa e o meu colega também sendo, eu posso conseguir e ele não. Porque vai depender de quê? Do histórico do empreendedor, né? Ele sinaliza algumas situações, e a principal sinalização é a questão desses créditos aqui. Por isso que existem outras alternativas. Mas o que acontece com esses outros que não conseguem um crédito, tem uma dificuldade enorme para conseguir? Eles vão buscar outras formas de financiamento, porque em algum momento ele vai precisar. Né? Então, muitas vezes ele vai fazer um financiamento com uma taxa muito mais alta, e aí o seu risco vai ficar muito mais alto. Por quê? Porque muitas vezes é uma taxa que vai aumentar a sua parcela, o tempo de pagamento, enfim, começa a ter consequências muito mais graves. Então, Então, esse perfil de empreendedor tem tudo a ver na hora da captação de crédito. E é assim que essa parte, né, do crédito que é tão vista, ela funciona. Então, é por isso que muitas vezes uns conseguem créditos e outros não. É mais ou menos essa dinâmica que ocorre. E aí você acaba se expondo ao risco porque você não sinalizou anteriormente essa sua produtividade ou essa sua capacidade de pagamento, principalmente. Né? Pode passar. Então, a moral da história, você deve dar atenção à importância do planejamento financeiro, as informações passadas advindas da contabilidade, que vai ajudar você na tomada de decisão e no gerenciamento de risco. Porque se muitas vezes você não tiver essas informações aí, você não vai conseguir saber qual o valor, muitas vezes, do crédito que você pode pegar, ou do crédito que você pode diminuir né, nesse sentido. Tá? Então, você entender essa dinâmica e saber onde você está inserido vai te ajudar na forma de gerenciar risco. Tá? Pode passar. Bom, aí tem o outro lado. Então, o outro lado que eu falo é o banco, né? Por que o banco também digamos, não facilita, né, essa autorização? O governo, como eu falei, ele está estabelecendo, a função do governo nesse sentido é estabelecer diretrizes e as garantias. Né? Ele vai autorizar com que os bancos eles promovam esse crédito. Só que fica a cargo do banco selecionar quem é que vai receber esse crédito, não. Só que o que acontece? O banco, eu estou falando da visão do banco agora, o banco ele também vai praticar gerenciamento de risco. Qual é o gerenciamento de risco que o banco pratica? Ele vai fazer uma análise sobre as informações de crédito daquele cliente. Então, vou eu lá ao MEI, estou indo lá no banco ver se ele me arranja crédito. Então, ele vai analisar uma ficha cadastral minha, vai ver minhas restrições financeiras, vai fazer outros tipos de perguntas
a perguntas adicionais que sirvam para ele, para nessa parte de gerenciamento. Tem a parte do histórico do cliente, e por isso que a questão de, muitas vezes, você pegar crédito, está sempre sinalizando ao banco que você é um bom pagador, isso muitas vezes é um ponto positivo. Então, ele vai analisar fluxo de caixa, os demonstrativos financeiros, enfim. Isso são protocolos das instituições bancárias. As instituições bancárias não escolhem fazer isso, esse procedimento. São protocolos das instituições bancárias. E aí é onde bate, onde tem atrito exatamente na hora em que o governo autoriza. Porque o fato do governo autorizar não significa necessariamente que o banco vai liberar. O banco só vai liberar a partir do momento em que ele tiver essas informações e ele se sentir seguro que ele pode emprestar o dinheiro a você porque você vai conseguir pagar no futuro, tá? Então, é por isso que existem essas divergências aí, também. Pode passar. Outra característica, rotatividade dos funcionários. Pelo fato da empresa ser uma empresa menor, muitas vezes familiar, a gente pode ocasionar essa instabilidade no ambiente de trabalho, né, essa rotatividade, que vai reduzir a chance de ascensão funcional. Então, essa rotatividade muitas vezes é tão grande que o próprio funcionário não tem nem tempo de se aprimorar, às vezes o próprio dono, o empresário, não investe nessa carreira de qualificar o seu empregado, exatamente por essas questões de rotatividade, enfim. Tem a questão da rotatividade da empresa, né, que, como eu falei, a maioria permanece no mercado, segundo os dados do SEBRAE e do IBGE, entre 2 e 5 anos, né, existe essa própria rotatividade dessas empresas no mercado. Então, isso são tudo fragilidades inerentes a esses setores dessa categorização de empresa. Pode passar. E aí, tem um último que eu elenquei aqui, que é a própria falta do conhecimento sobre gerenciamento de risco. Ou, muitas vezes, o próprio desinteresse. O cara já está tão atarefado, ou seja, já tem tantas funções, que isso aqui passa totalmente despercebido numa boa, né? Então, deixa de se concretizar riscos existentes em uma determinada situação futura, né? E eles se originam de dentro ou fora da empresa. Então, uma das principais falhas cometidas por esses empresários aqui é pensar que se gasta tempo e dinheiro em algo que pode nem chegar a ocorrer. Ou seja, para que eu vou praticar gerenciamento de risco dentro da empresa se eu não sei nem se aquilo ali vai se concretizar? Mas aí eu coloquei um lembrete, e a gente tem que ter a consciência que gasta diferente de investimento. Então, na hora que eu estou praticando gerenciamento de risco, eu estou fazendo um investimento para a minha empresa, porque lá na frente pode ser que eu esteja evitando ou mesmo minimizando problemas futuros, né? Então, essa falta ou esse desinteresse também é uma característica bem, bem marcante dessas empresas aqui, tá? Pode passar. E aí, diante desses fatores, né, que a gente viu um pouquinho das características dos MEIs, do empreendedorismo, dessas fragilidades que acometem essas empresas, aí é onde a gente entra com a parte de gerenciamento de risco, tá? Pode passar. Pode passar. Bom, aí eu faço uma pergunta. As micro e pequenas empresas e os microempreendedores individuais devem praticar o gerenciamento de risco, mesmo com poucos recursos, ou seja, muitas vezes recursos financeiros ou de pessoal, tem que praticar. Tem que praticar porque essas empresas, elas também sofrem impactos econômicos e políticos, muitas vezes maiores do que as grandes empresas, exatamente pelos fatores anteriormente citados. Então, como essas empresas, elas estão, digamos, mais sujeitas àqueles fatores ali, elas acabam se tornando mais frágeis. E, por se tornar mais frágeis, esses impactos econômicos e políticos, eles não escolhem a quem eles vão impactar. Essas empresas, elas sofrem os mesmos impactos que as empresas grandes elas estão sofrendo. Então, é preciso buscar alternativas de modo que essas empresas se protejam e minimizem ou tentem minimizar pelo menos aquelas fragilidades que foram anteriormente expostas, né? Então, elas precisam praticar porque os impactos políticos e econômicos, eles estão inerentes a qualquer tipo de empresa do mercado, tá?
Pode passar. Bom, mas vamos só orientar aqui quem não está muito por dentro do que é o gerenciamento de risco. A primeira definição que a gente tem é de risco. Então, o que eu estou considerando como risco? O que é risco para que eu possa entender e, digamos, detectar dentro da minha empresa? Então, tudo aquilo que é uma probabilidade de ocorrer um resultado não esperado. Então, tudo aquilo que tem a chance de ocorrer, que não está sendo esperado, é aquilo que eu estou chamando de risco. Então, isso acaba sendo um componente integral de todas as minhas transações futuras, porque eu não sei o que pode acontecer. Só que a gente tem um detalhe: o risco, ele pode ser, que a gente considera tanto o risco positivo quanto o risco negativo. A gente tem uma tendência de considerar ele só negativo, mas existe o risco positivo. Quando a gente caracteriza o risco positivo, é o que a gente está chamando de oportunidade. Ou seja, pode ser que lá no futuro ocorra uma coisa boa ou ruim. A grosso modo, o que eu estou falando aqui é isso. Pode ser que lá na frente ocorra uma coisa boa ou ruim. Se acontecer uma coisa boa, está me surgindo uma oportunidade. Se acontecer uma coisa ruim, é porque está ameaçando o meu estabelecimento. Tá? Então, isso a gente viu muito na pandemia aqui. Então, o que foi que aconteceu? Tiveram empresas que, diante dessa pandemia, observaram uma oportunidade, né? Observaram essa questão de uma oportunidade, ou seja, mudaram, conseguiram reverter a situação fácil. Buscaram outros mecanismos e aí está se dando muito melhor, inclusive com esses novos mecanismos, essas novas formas de empreender do que anteriormente praticado. Então, a gente tem essa diferenciação aqui, que ela vai ser importante para a gente entender uma das ferramentas. Tá? Pode passar. Bom, aqui eu trouxe um panorama dos tipos de risco. Esses tipos de risco é importante porque aí vocês começam a ativar na memória, né, fazer essa reflexão sobre onde é que eu posso encontrar esse risco para eu poder gerenciar dentro da minha empresa. Então, eu tenho o que a gente chama de riscos estratégicos, não estratégicos e os financeiros. Estratégico está ligado à questão de marketing, à questão de produtos e preços. Por exemplo, questão de marketing. Você vai lá e faz uma propaganda da sua empresa. Você achava que aquela propaganda ia ser boa, mas na verdade foi um desastre. Então, pode ocorrer isso aí. Né? Quantas propagandas de grandes empresas a gente não tem esse tipo de situação? Tem os riscos não estratégicos, são os riscos mais externos, são os riscos políticos, econômicos, e os não financeiros, que são mais detalhados e mais amplos. E está aí a questão da inadimplência, a questão de fraude, a questão das legislações contratuais, né, trabalhistas, as questões das taxas de juros quando você está pegando crédito. Enfim, eu tenho toda uma parte de risco financeiro que a gente pode estar analisando dentro da empresa. Pode passar. Riscos mais internos, a gente tem com fornecimento, com a questão de demanda, ou seja, é um risco de uma cadeia de suprimentos, problemas com transportes, né? Quem vai transportar o seu material. Digamos que você tenha 2 fornecedores ou uma pessoa que faça o transporte, mas ela quebra, ela acaba não sendo mais confiável. Se você só tiver um, você vai acabar ficando na mão ali, naquela situação daquela empresa. Então, onde é que entra o gerenciamento de risco? Não, eu tenho 2 tipos de transportadoras ali, porque se uma não tiver boa, eu já tenho outra ali, e aí eu consigo gerenciar e manter as minhas atividades normalmente. Então, é nesse sentido que a gente começa a verificar os riscos dentro da empresa. A questão da confiança do fornecedor, as paralisações, o risco com demanda, a incerteza dos clientes, por isso que a gente viu lá em um dos fatores a questão do foco com os clientes, variação do volume, falta de confiabilidade, enfim. E a gente tem uma gama de exemplos aqui dentro desses 2 tipos de riscos, que são riscos até mais diretamente ligados à parte interna da empresa, né, da sua atividade econômica. Pode passar. Bom, onde é que eu posso aplicar esse gerenciamento de risco? Quando eu estou falando de uma organização como um todo, ou seja, da minha empresa como um todo, eu posso fazer por departamento, ou seja, se sua empresa tiver os setores dentro dela bem estruturado, então eu posso fazer por setor, por departamento. Então, eu posso ir no departamento jurídico e fazer análise de risco, eu posso ir no departamento
gerencial, contábil, fazer uma análise de risco, ou seja, quais são os riscos inerentes a cada departamento. Eu posso fazer de um projeto, ou seja, eu quero fazer algo novo na minha empresa e aí eu quero analisar quais são os riscos inerentes àquele processo, aquele meu novo empreendimento. É o que a gente chama do gerenciamento de risco de projeto. Eu posso fazer da minha atividade individual, então eu estou fazendo aqui uma determinada atividade que não está se caracterizando necessariamente dentro de um departamento, mas que ela pode estar promovendo risco também. E posso estar focado no risco específico. Então, por exemplo, o fato de você, digamos, ter uma empresa, ter funcionários, você não assinar a carteira, você tá aumentando o seu risco ou você está diminuindo? Você está aumentando o seu risco. Porque se você não assina a carteira, você tanto está desprotegido legalmente, quanto o seu funcionário também está desprotegido. Então, você incorre muitas vezes num processo que o funcionário está, às vezes você incorre numa baixa produtividade do próprio funcionário, porque ele vê o fato de você não assinar a carteira, uma sinalização de que você não está, digamos, reconhecendo o trabalho dele. É uma série de coisas. Você começa a olhar essas práticas dentro da sua empresa só pelo lado da parte do gerenciamento de risco. Pode passar. Quadro resumo aqui para a gente entender um pouco mais sobre esse gerenciamento. Para que eu uso esse gerenciamento de risco? Bom, eu tenho o que eu falo de medidas preventivas, ou seja, quando o risco ainda não ocorreu e eu estou me planejando exatamente para ele não ocorrer, ou tem também as medidas prescritivas, que é o risco aconteceu, mas eu vou tentar minimizar aquela situação ali inerente à minha atividade. Então, eu tenho dois momentos. Ou eu evito, ou eu minimizo. Basicamente, são esses dois. O que eu posso usar para gerenciar risco? Eu posso usar o que a gente chama de recurso humano, ou seja, eu posso escutar os meus funcionários, ver as ideias dos meus funcionários, o que eles estão pensando para uma melhoria do meu ambiente de trabalho. Posso usar recursos de materiais, ou seja, a própria tecnologia de modo geral, ou seja, antigamente eu tinha uma empresa em que eu não tinha, digamos, um controle de estoque aqui no meu computador. O meu controle de estoque era aqui. Então, eu utilizo da ferramenta da tecnologia para ela minimizar os possíveis problemas, os possíveis riscos que eu poderia encontrar pelo fato de eu não ter uma boa organização na hora do meu estoque dentro da minha empresa. Quem é que pode aplicar esse gerenciamento de risco? Qualquer empresa. Independe do tamanho da empresa, independe do segmento, independe se a empresa é uma empresa pública ou privada, ou mesmo você, como indivíduo, também pode estar praticando gerenciamento de risco. Então, esse é um quadro resumo sobre esse ponto. Pode passar. Bom, como é que acontece o gerenciamento de risco? Formalmente, a gente tem um processo que deve ser, digamos, seguido, de modo que você, ao final desse processo, tenha êxito quanto à aplicabilidade desse gerenciamento de risco. Então, um gerenciamento de risco, a gente estabelece um contexto. Como é que é estabelecer um contexto? Lembra que anteriormente a gente tinha assim, você vai fazer um projeto, você está num departamento tal, você está numa organização como um todo, estabeleça um contexto, ou dizer assim, não, eu estou muito ruim das pernas agora, essa pandemia me deixou muito ruim, o meu contexto é esse aqui, a minha situação atual é essa, então você vai descrever aquela sua situação atual. A partir desse contexto, você vai precisar começar a identificar risco, analisar, avaliar e tratar. Para cada parte dessa, existem ferramentas específicas que podem ajudar, obviamente, a gente nesse processo de gerenciamento de risco. Diante dentro dessa fase, a gente tem que estar sempre numa comunicação, em uma consulta, ou seja, com o seu outro um sócio, ou um trabalhador, ou alguém que entenda, ou até mesmo o contador que está ali, e vai estar sempre monitorando. Esse processo, de preferência, ele tem que ser contínuo. É um processo contínuo, tem que estar lá sempre exposto dentro da sua empresa. Então, isso é um processo formal que é trazido pela norma, eu não inventei aqui, isso aqui é visto dentro da norma, tá? E é um processo que, segundo a norma, segundo as suas diretrizes, se você consegue aplicar todos esses passos, você tem
uma eficiência de gerenciamento de risco dentro da sua atividade, tá? Pode passar. Bom, isso aqui aí eu simplifiquei para adaptar a questão das micro e pequenas empresas. Então, eu peguei todo aquele processo bem mais detalhado e transformei em 3 etapas, na parte de identificação, de análise e avaliação e de tratamento. Para cada parte dessa, como eu tinha falado, a gente tem ferramentas específicas que a gente pode estar utilizando aí dentro desse processo. Então, nessa parte da identificação, a pergunta que você tem que fazer é: o que está causando risco na minha empresa? Como é que eu vou identificar esse risco sozinho? Você vai precisar da ajuda de ferramentas. É um brainstorm, é uma matriz de SWOT, né? Tem outras matrizes aqui, tem outras ferramentas aqui, mas são ferramentas muitas vezes mais complexas, que precisa realmente de um especialista, de um tamanho de empresa maior. Então, a gente está focando aqui só nas ferramentas que a gente pode aplicar, oferecer para essas micro e pequenas empresas. E detalhe, que elas podem aplicar sem custo, sem grandes custos, sem grande complexidade, tá? Só precisa ter um pouco de vontade e interesse de conhecer como é que é dado o gerenciamento de risco. Então, dentro da análise de avaliação, a pergunta que você se faz é: esse risco me preocupa ou não? Eu devo me preocupar com esse risco que eu anteriormente identifiquei ou por hora eu consigo deixar ele ali e ir seguindo outras coisas? Quem vai me responder isso é a matriz de mapeamento de risco. Na hora que você identifica, desculpa, que você joga na matriz, você vai saber responder essa pergunta. Já no tratamento, qual é a pergunta que você deve fazer? O que eu posso fazer para evitar ou controlar aquele risco que está me preocupando ou não está me preocupando e que eu identifiquei anteriormente? Então, veja que realmente é um processo e que para cada parte a gente tem ferramentas. Nessa última aqui, é o que a gente chama de plano de ação, é a 5W2H. Todas essas ferramentas que estão em destaque aqui, a gente vai dar uma olhadinha aqui de uma forma rápida, mas que vocês possam ter uma noção de como é que vocês podem, como é que essas empresas elas podem aplicar, tá? Pode passar. Detalhe, como eu falei, algumas ferramentas a gente acaba excluindo pelo tamanho da empresa, né, pelo quantitativo de pessoas que tem que estar ali para que a ferramenta funcione. E um detalhe muito importante é que convém que se tome cuidado para não deixar de fora riscos baixos, que ocorrem com frequência e que tem um efeito cumulativo significativo. Então, o mais clássico que tem é aquela goteira que tem lá no seu restaurante. Que aí você, para minimizar, você vai lá e coloca um balde naquela sua goteira, naquela goteira ali. Você não fez nada, só fez colocar ali o balde. E você vai deixando aquilo ali. Ao invés de você ajeitar no início, ou seja, uma coisinha pequenininha, que você está ali, vai lá, ajeita rápido, não. O que acontece? Você deixa aquilo ali para lá, daqui a pouco, um belo dia, o teto vai e cai na cabeça do seu cliente. É um prejuízo muito maior que você teve. Por quê? Você assumiu aquele risco ali, você não gerenciou. Se você tivesse gerenciado, o que tinha acontecido? Você tinha ajeitado imediatamente, não tinha colocado balde, tinha ajeitado logo, ia ver logo a causa daquilo ali. Mas não, você esperou que o teto caísse na cabeça do seu cliente, enfim. Aí acontece um monte de coisa. Então, esse tipo de atitude que a gente tem diante desses eventos que vêm ocorrendo dentro da empresa, é o que a gente chama de gerenciamento de risco. Tá? Então, esses pequenininhos que a gente acha que não vai dar em nada, lá na frente pode te trazer um problema enorme, tá? E muito mais difícil de controlar. Pode passar. Então, como é que a gente vai ver que pode passar? Como essas ferramentas elas podem ser aplicadas? A gente tem a mais simples que tem, que é o do brainstorm. O brainstorm nada mais a gente faz uma associação, muitas vezes, de forma grosseira, porque tem algumas características que são inerentes ao brainstorm. Mas é a famosa reunião que você tem com seus funcionários. A diferença é que nessa reunião ele não vai aceitar críticas. Ou seja, não é o funcionário A que vai chegar e dizer assim: fulaninho, está faltando isso aqui está quebrado, não consigo trabalhar com isso. Não é esse tipo de, digamos, de reunião.
é uma reunião que você vai trazer o funcionário para perto de você e você vai começar a debater sobre ele. Então, você vai conseguir ver a criatividade, ou seja, perguntar ao funcionário o que ele pode melhorar ali naquele seu estabelecimento, o que ele faria de diferente se fosse ele, coisas boas, coisas criativas, que uma quantidade muito grande de ideias, que quanto mais, melhor, nesse sentido. Por que isso é um tipo de ferramentas onde eu identifico, onde é que eu identifico esses riscos? Porque você vai conhecer o que está se passando na cabeça ali dos seus funcionários. Ou seja, vai ter uma perspectiva diferente de como você pode conduzir a sua empresa ali dentro. Então, a gente tem uma característica de não aceitar críticas, mas predomina a questão da criatividade, da quantidade e uma combinação com relação a esse aperfeiçoamento. Então, é uma reunião que você faz sempre em grupos, com pensamentos e ideias diferentes, porque cada um tem uma visão diferente, e se você não se comunica com o funcionário, você não consegue perceber o que ele está percebendo, você pode ter informações e visões completamente distintas aí. Né? Então, você vai começar a anotar, elencar essas ideias, e vai dar respostas rápidas e simples para aquelas situações ali. Então, o primeiro passo que você pode fazer é essa prática de aplicar um brainstorm dentro da sua empresa. Não vai ter custo nenhum, você só vai precisar conhecer e conversar com seus funcionários. Porque, por incrível que pareça, muitas dessas empresas, às vezes, têm uma certa dificuldade em manter uma relação mais próxima com esse funcionário, achando que o funcionário ele se limita apenas na produção ou na concretização do seu trabalho, no qual ele tem aquela obrigação daquela função, sem mais nada, sem manter aquela relação. Pode passar. Bom, o que é a matriz de SWOT? É uma matriz bem conhecida, ela é simples, extremamente útil, qualquer empresa, qualquer administrador, ele pode utilizar, né? Você vai conseguir observar o que tem de bom dentro e fora da sua empresa, basicamente é isso, e o que tem de ruim dentro e fora da sua empresa, né? Então, você consegue ter 4 informações aí, 4 elementos. O que tem de bom dentro da sua empresa, ou seja, é o que eu estou considerando como a força, qual é a sua força diante da sua atividade, o que a parte externa, ou seja, o que o mercado te oferece de oportunidade, ou seja, o que você está vendo ali que a economia está te oferecendo e você pode captar. Saiu uma possibilidade, por exemplo, de um crédito com a taxa mais baixa, eu posso utilizar a situação política como um todo, melhora a minha situação aqui também. Então, você utiliza dessa visão e acaba trazendo oportunidades para a sua empresa. Mas você também tem as suas fraquezas, porque isso é inerente a qualquer empresa, a qualquer setor, a qualquer segmento da atividade econômica. O que você considera como a sua fraqueza dentro da sua empresa e o que está ali ameaçando lá fora, o que está acontecendo lá fora que pode estar te ameaçando, ou ameaçando o seu segmento ou a sua atividade econômica, a sua empresa. Então, eu vou mostrar uma ferramenta, Francisco, eu queria que você clicasse aí e abrisse essa matriz para mim. Eu vou mostrar essa ferramenta, que é uma ferramenta que você pode estar aplicando. Ela tem as 4 abas, né, de força, fraqueza, oportunidade e ameaça, mas eu vou mostrar uma porque você pode aplicar da mesma forma para todas elas. No final, tem uma aba aí de distribuição, que é você ter uma visão como um todo da sua empresa. O que você vai fazer? Essa planilha já está automática. Então, você vai só preencher aqui e ela vai te dar, digamos, vai fazer uma avaliação. Então, digamos, você pode elencar todas as suas forças. Quais são as suas forças? Você pode elencar, digamos, que você tem uma boa imagem. A minha questão da boa imagem é o que eu considero como algo positivo da minha empresa. Questão a qualidade do produto, custo baixo, enfim. Para cada desse, Francisco, você pode tirar essa... não, desculpa, era no meio, desculpa. Para cada descrição dessa, você vai fazer uma avaliação. Então, por exemplo, se você clicar aí em avaliação, tem uma setinha, e aí você vai botar assim, boa imagem, você discorda, concorda, discorda parcialmente, vai ter uma classificação para você fazer. À medida em que você classifica isso aqui,
Esse termômetrozinho aqui embaixo, ó, ele vai mudando, tá? Isso aqui ele vai mudando. Então, vai saber se suas forças, se realmente suas forças, ela é totalmente favorável, ou seja, se faz sentido ser força, ou se não. Então, você classifica isso aqui, faz essa avaliação. E existe essa classificação do lado também, se é uma força muito importante, se é uma força sem importância ou uma força importante. A combinação disso aqui vai fazer com que esse medidor ele vá alterando e você vai ter uma noção se realmente isso são forças ou não da sua empresa que você tá observando. A mesma coisa vai acontecer em fraquezas, oportunidades e ameaças. Então, você é que vai descrever isso aí. Então, digamos que vocês fizeram todos esses, e aí a gente vai para a última aba, que é a de distribuição. Como é que a gente faz a leitura? Aqui é uma leitura de um cenário geral que você tem, ou seja, o confronto dessas minhas forças, das minhas fraquezas, dessas oportunidades, dessas ameaças, vai dizer se a minha empresa ela está, digamos, numa situação favorável, numa situação de equilíbrio ou numa situação desfavorável. E vai me dizer em qual ponto eu devo me concentrar. Então, por exemplo, diante da forma como está exposto aqui, que foi colocada as forças, as fraquezas, as oportunidades e ameaças, eu vou olhar esse primeiro gráfico aqui, do lado desse termômetrozinho, e observe que ele tem um triângulo, como se fosse um triângulozinho aí, essa região verde. O que acontece? Se você observar, ele está tendenciando, a ponta dele está tendenciando para as forças. Significa que, diante desses 4 elementos, você tem a força como seu maior realmente potencial. Então, diante dessa distribuição, está dizendo que a sua situação para a identificação do risco ela está equilibrada. À medida em que eu modifico essas informações lá, por exemplo, se eu colocar muitas fraquezas, dizer que ela realmente é muito significativa, muito importante, esse gráfico aqui, essa setinha, ela tende a ir para o desfavorável. E aí esse gráficozinho verde aqui, ele vai tendenciar para as fraquezas. O que isso acontece? Isso está identificando onde os meus riscos estão mais fortes. Se está nas minhas forças, se está nas minhas ameaças, nas minhas oportunidades, nas minhas fraquezas. Então, veja que eu começo a direcionar e a filtrar quais são os meus riscos. Então, essa é uma planilha bem dinâmica que você consegue ter uma visão geral, porque ela te dá uma visão interna e externa de coisas boas e de coisas ruins. Então, ela é uma matriz extremamente útil para a sua empresa. Então, você aplica aqui, vai colocando, vai alimentando ela com informação e ela vai te dando qual é o direcionamento. Lembre-se que essa parte aqui, a gente está na parte das análises, e aí ele vai direcionando quais são as suas forças, fraquezas, ameaças, enfim. Então, essa é a matriz SWOT que nós temos. Pode voltar lá, Francisco, para a apresentação. Pode passar. O mapeamento de risco. Essa é a técnica mais utilizada, a mais conhecida, inclusive. Tá? Essa daqui a gente vai conseguir identificar qual é o risco que eu preciso me preocupar ou não. Então, ela vai permitir com que eu priorize os riscos mais importantes e emergenciais. Então, quando a gente abre essa matriz de mapeamento, pode abrir, Francisco, essa daí. Bom, aí eu coloquei três abas. Uma está a matriz de mapeamento, que é a que você vai preencher, mas como é que eu vou preencher essa matriz? Então, vamos conhecer como é que eu vou poder preencher essa. Então, eu tenho a matriz de resposta, ali a outra aba, a segunda aba, que essa matriz aqui, essa aba aqui, na verdade, é um mini glossário, só para que você entenda quais são as ações que vocês podem destinar para cada risco que você identificar. Mas o principal é essa terceira aba aí, porque essa aba, ela vai te dizer em qual local o teu risco está. E aí, quando você consegue identificar em qual local o teu risco está, você vai conseguir dizer assim, olha, esse risco aqui, ele é o mais importante, então é nele que eu vou ter que focar aqui na hora. Como é que eu vou ler essa matriz aqui?
eu tenho a informação aqui na minha vertical do impacto e tenho valores de referências que vai de muito baixo a muito alto, de 1 a 5. A mesma coisa eu tenho a probabilidade, que eu tenho de muito baixo a muito alto e que ele tem valores de referência de 1 a 5. Como é dado esses, como são dados esses valores aqui dentro da matriz, ou seja, dentro desse conjunto? Então, eu tenho, por exemplo, se eu multiplicar o muito baixo do impacto com o muito baixo da minha probabilidade, se eu fizer 1 vezes 1, vai dar 1. Se eu multiplicar o baixo do meu impacto e o muito baixo da minha probabilidade, vai dar 2. Então, essa é a visão, esse é o cálculo que você faz. Mas o que significa essas 3 áreas? Bom, se ao elencar o seu risco, na hora que você está inserindo essas informações na matriz de mapeamento, esse risco cair, mas pode voltar lá, que daqui a pouco eu chego aí. Obrigada. Se esse risco cair nessa área verde, significa que é um risco muito baixo, que por hora eu não preciso me preocupar. Se ele começa a cair nessa área amarela e nessa área vermelha, e principalmente nessa área vermelha, significa que é aquele risco que eu tenho que tomar conta dele de forma muito imediata. Então, é ele que eu tenho que focar as minhas forças e tratar aquele risco ali. Por que essa matriz de mapeamento ela é boa? Porque muitas vezes a gente acha que, digamos, um determinado problema, ele é muito maior do que aquele outro problema que eu tenho. Mas, na verdade, quando eu jogo na matriz de mapeamento de risco, eu posso até estar invertendo os papéis. Então, ele vai te dizer, olha, cuida dessa parte aqui, porque é essa parte aqui que tu precisa focar na hora de um tratamento. Então, essa matriz, ela vai te dar qual é a prioridade do risco que você está tendo. Então, quando a gente volta lá para aquela primeira aba de matriz de mapeamento de risco, aqui eu vou começar a descrever os riscos, tá? É nela que eu vou começar a descrever. Então, como é que eu tenho para organizar? Eu tenho um item, que é só para classificar. Eu tenho o que eu chamo de categoria, que ela pode ser um risco que vem de forma interna ou externa. Digamos, a forma interna, um exemplo aqui, vou só botar a primeira linha, um exemplo, máquina defeituosa, é a descrição do meu risco. Onde é que isso vai impactar? Vai impactar nas entregas das minhas encomendas. Eu estou dando uma probabilidade de isso ocorrer muito alta, porque eu não faço manutenção da minha máquina, então eu estou colocando uma probabilidade muito alta. E o impacto muito alto, porque ele vai mexer diretamente na entrega das minhas encomendas. Qual é o nível 20. O que esse nível 20 significa? Volta lá, Francisco, na terceira. Onde é que esse 20 está? Esse 20 está aqui, ó, caiu na área vermelha. Então, é o tipo de risco que eu preciso mitigar, ou seja, fazer com que ele minimize os seus efeitos dentro da minha empresa. Então, é essa dinâmica que a gente tem para essa matriz. Pode voltar lá para a apresentação. E essa última aqui, quando eu identifico o risco, digamos, identifiquei que aquela máquina defeituosa que vai me gerar o maior risco aqui dentro da minha empresa. Então, eu faço um roteiro de perguntas onde eu estabeleço, digamos, algumas informações para eu não me perder na hora de como é que eu devo fazer esse tratamento. Então, essa 5W2H, ela vai me trazer o que é, ou seja, qual é a ação que eu devo tomar diante daquele risco que eu identifiquei, por que eu tenho que executar essa ideia, né? Quem é que vai fazer essa execução? Sou eu, empresário, ou eu vou delegar isso a algum funcionário? Onde é que será implantado? A minha máquina defeituosa vai ser resolvida na minha empresa ou eu vou levar ela para algum canto? Qual é o prazo que eu tenho para ajeitar aquela minha máquina defeituosa? Quanto é que isso vai me custar? E como é que isso vai ser feito? São perguntas básicas que, quando você consegue responder, ordenar e organizar ela, você consegue fazer um tratamento de risco muito maior. Quando a gente está falando de um risco aqui especificamente, exemplificando, a gente parece isso ser muito bobinho, mas imagine que a gente tem diversos riscos, 10, 20, 30 riscos que estão inerentes à sua empresa. E você não vai saber isso de forma muito, digamos, estruturada, lembrar disso imediatamente. Tá? Então, a gente tem outra planilha que pode te ajudar na organização dessas perguntas e desses questionamentos. Pode abrir, Francisco, essa última. Bom, o que acontece?
Aqui são todas aquelas perguntas que a gente colocou lá, então você vai descrever aqui. E o mais interessante que tem aqui é que foi incluído as datas. Essas datas, quando eu estou considerando que você tem muito risco, muita coisa para fazer, para resolver, porque aqui já é a parte de tratamento, então eu preciso datar as coisas. Então, eu vou colocar quando está se iniciando e qual é o prazo estipulado para você terminar aquela determinada atividade ali. Se você estiver dentro desse intervalo, vai aparecer no status aqui que ele está concluído. E aí, ó, ele tem até um gráfico lá em cima que vai resumir a dinâmica dos seus trabalhos. Então, você tem, quando você está dentro do intervalo, ele vai dar como concluído. Quando você tem esse intervalo e coloca um novo prazo, ele vai dar como atrasado, que é o primeiro caso aqui, ele vai dar como atrasado. Se você está aqui nesses daqui, mas não botou a data final, ele vai dar como execução. Se você deixa de colocar uma data, por exemplo, coloquei o início, mas não coloquei o fim, ele vai estar dizendo que está faltando prazo aí. Então, isso, quando a gente pensa em um risco só, em uma situação, é muito simples de a gente fazer. A gente não vai precisar de uma planilha como essa. Provavelmente não. Mas lembre-se que a gente está tratando como empresa e que tem diversos setores, diversas situações dentro da empresa que você está elencando. E se lembrar disso tudo realmente é bem complicado. Então, ela vem para te ajudar aqui na organização do seu trabalho. Tá? Pode voltar lá, Francisco. Então, essa é uma forma de você fazer o gerenciamento. Então, a moral da história. Se a empresa ela possui um cenário de risco planejado, ou seja, você imagina que ela tem tudo isso estruturado. Isso vai reduzir significativamente as suas consequências e ela vai conseguir atravessar uma determinada crise com muito mais tranquilidade. Por quê? Porque ela já está com tudo planejado, ela já tem tudo organizado ali. Então, ela tem um poder de resposta mais rápido do que aquela empresa que ela não pratica o gerenciamento de risco. Uma coisa é a mesma coisa você ter um guarda-roupa todo organizado, que você vai lá e sabe onde é que você está pegando a coisa. Outra coisa é você não ter, acontece uma coisa, você vai procurar. É óbvio que você vai passar mais tempo procurando e tentando achar alguma solução ali, tá? Pode passar. Bom, então, o que a gente apresentou aqui, que eu falo que eu estou representando o Laje aqui, a gente tentou mostrar aqui que a parte de gerenciamento de risco está totalmente ligada a qualquer atividade dentro da própria empresa, a qualquer setor dentro da empresa, inclusive o setor contábil da empresa também pode estar utilizando desses tipos de ferramentas para ajudar essas micro e pequenas empresas. Então, eu deixo aqui, professora, o meu muito obrigada, tá, por essa oportunidade, está aí o Instagram do projeto, e qualquer dúvida, qualquer coisa, vocês podem entrar em contato comigo por meio do meu e-mail, tá bem? Então, eu agradeço aqui a oportunidade. Quem tiver dúvida, quem quiser perguntar algo, fica à vontade. Eu acho que pode interromper a apresentação, né? Isso, pode. Terminei já. Se vocês tiverem algum questionamento, alguma dúvida, pode colocar no chat ou falar mesmo para a professora já esclarecer, né? Porque às vezes tem alguns alunos que já são empreendedores, né? Se vocês tiverem alguma experiência que vocês viveram, né? E resolveram, né? Em algum momento, na hora que ela estava passando, a gente passa pela cabeça da gente, olha, eu poderia ter feito isso, eu poderia ter usado, se eu tivesse como, né? Porque tem muita gente que trabalha e constantemente existem riscos nas empresas. Até na nossa casa tem. Né? Tem uma goteira, como você falou, né? É uma coisa bem simples, mas às vezes a gente fica deixando aquilo ali, deixando, de repente acontece uma coisa pior. Né? Isso, exato. Vamos dar um exemplo, né? No inverno, o que acontece? O gesso, às vezes, tem uma chuva, fura, né? E, às vezes, você nem liga de consertar aquele gesso. Então, num próximo inverno, aquele gesso pode cair. A gente já passou isso na própria universidade. Exato. A gente estava com
um seminário pronto para apresentar, e no dia da apresentação teve uma chuva muito pesada, como o auditório não foi feito manutenção na parte do forro, simplesmente com a chuva pesada esse forro caiu, né? Então, o que foi que aconteceu? Faltou a manutenção, faltou verificar se existia risco de cair, e caiu exatamente no dia da palestra. Simplesmente ia cair na cabeça dos alunos. Graças a Deus, isso aconteceu de 6 horas da manhã, a nossa palestra ia ser de 8 horas e a gente escapou desse risco. A gente Isso, constantemente está vendo aí acidentes, riscos, né, que a gente pode evitar quando a gente tem um planejamento, né? Isso aí, exato, né, como a professora falou, a questão do risco deve caminhar juntamente com o planejamento da empresa. E exatamente, essas ferramentas que ela mostrou vai facilitar, porque realmente não é fácil. A gente identifica, mas como é que eu posso identificar e aplicar? Né? exato, Então, ela mostrou como aplicar essas ferramentas para melhorar a gestão da empresa. É bem interessante, né? Não é difícil, porque isso aí são não, aplicativos, né? isso, Que também não é fácil de se encontrar em qualquer lugar, né? exato, Então, por meio desse curso que ela deu agora, nessa demonstração, a gente pode procurar no Laje, né, mais subsídios, né, para as nossas empresas, para os nossos clientes, como contadores, e exato, aplicar. A gente está vendo mais o quê? Mais uma área que se abre para o contador, fazer esse gerenciamento. exatamente. Ajudar é um suporte, digamos. Imagina você, contador, que faz aquelas práticas corriqueiras, né, obrigatórias, que são normais, digamos, de dentro do escritório. Mas imagina que você oferece para a sua empresa um auxílio nesse sentido. Né? Você é um incentivador para as suas empresas de como elas podem aplicar um gerenciamento de risco. Isso é um diferencial para o seu escritório de contabilidade. Isso pode ser um diferencial. Ou seja, eu estou oferecendo um trabalho adicional para elas que elas nem imaginavam que poderiam fazer. Né? Então, a gente pode utilizar isso como algo, digamos, de complementar as atividades que o contador já desenvolve e associar isso às empresas, né? Oferecendo isso às empresas. Uma dessas ferramentas que você utilizou, né, que é a análise SWOT, é muito comum ser utilizada uma ferramenta chamada plano de negócio, né? Uhum. Onde você vai verificar essas ameaças, fraquezas, oportunidades. Então, no plano de negócio, você tem como fazer isso, né? E planejar suas atividades. Você E, verificar no mercado. Geralmente é mais em relação ao mercado. Mas essa análise que ela está fazendo aí é dentro da empresa, né? Já isso, dentro. exato, isso. Então, Considera o mercado, mas você inclui a parte interna da empresa, né? E o diferencial, professor, só para complementar aqui, o diferencial é que existe uma norma agora que obriga as empresas de médio porte a fazer o seu plano de gerenciamento de risco. Elas vão ser obrigadas a partir do próximo ano. Então, contadores aí, mais uma atividade. A discussão, na verdade, é quem é que deve fazer? É a própria empresa ou isso vai ficar a cargo do contador? Isso ainda está aí numa discussão. Mas, para as micro e pequenas empresas, já existe essa orientação. A diferença é que vai se aplicar principalmente essa matriz de mapeamento de risco, só que para questões muito específicas, que eles chamam de riscos ocupacionais e de saúde, ou seja, é aquelas que estão ligadas, por exemplo, uma empresa que pega a parte de construção civil, que mexe com algo químico, essas coisas. Mas a gente viu que essas ferramentas, elas incluem outros tipos de risco. Por isso que eu falei que não está, digamos, limitada a esses tipos de segmentos ou a esses tipos de risco, como a norma está implementando. Você pode ampliar, entendeu? Para observar e analisar os outros riscos.
Porque com relação à parte trabalhista, né, já existem leis, né, que obrigam as empresas a terem, vamos dar o nome, assim, de equipamentos que minimizem os Isso, riscos, né? isso, Então, exatamente. está se unindo a questão do gerenciamento com o que Isso, já existe com relação à lei, né, as normas, exatamente, exatamente. para minimizar esses riscos, esses acidentes, que também tem a ver Isso, com dos índices do INSS, da Previdência Social. isso, exatamente. A coisa vai complementando a outra, né? Isso, É exatamente. interessante, né? Uma área mais específica para o contador, né? Que, Isso, né, como você falou, né? A questão está sendo resolvida se vai ser uma atividade do contador, né? Pode ser do contador, acho que do administrador, do economista, isso, né? isso, exato. Mas Quem está como à a maioria frente, né, digamos assim, da empresa. essas informações que estão ligadas à parte financeira, quem sabe, quem tem conhecimento é o contador, então realmente é mais uma área para a gente trabalhar, né? Exatamente. E é aquilo, olha o diferencial. Isso é uma norma que ela foi instituída agora, em março de 2020, que vai ser obrigada a partir do ano que vem. Então, você imagina os escritórios de contabilidade que vão sair na frente, sabendo dessa informação e já antecipando essa informação e preparando as empresas. Não só as empresas que são obrigadas, mas as microempresas também em meio que recebe essa orientação, que é algo opcional para elas, mas que nada impede que elas também comecem a desenvolver, a praticar dentro da sua empresa, né? E o contador, por outro lado, também auxiliando nas informações que forem necessárias. Você pode disponibilizar essa norma para a gente colocar também junto com o material que Posso, você, posso. certo? Que a gente já começa a divulgar aí mais uma área de atividade para a gente, né? Trabalhar Uhum. aí com os dois projetos. É uma Isso, ótima posso. oportunidade para vocês, alunos, né? Que já tem alguns que já trabalham em escritórios, né, os alunos dos projetos de extensão aí, mais uma atividade para a gente trabalhar aí no próximo ano, se Deus quiser. Exato. Temos bastante coisa aí para chegar, né, para a gente colocar em prática. E aí, o que é que vocês têm a dizer? Tem alguma experiência que vocês viveram nas empresas? Passa aí para a gente discutir. Abram as câmeras, a gente aproveita e tira uma foto. Quem estiver falando aí, gente, vamos lá. Tá todo mundo com vergonha, professora. O Francisco salvou. O Erivan salvou. A Vamos, gente. Jaque, como Olha sempre, aí. salvando, Jaque. Vamos, gente, contar as experiências Quem que quer viram aí. contar aí alguma experiência? A Cris, Anne, salvando. Dantes. Vocês têm, Ninguém gente, quer alguma contar, professora, experiência? só quer aparecer na tela, ficar famoso, tá vendo? Então vamos abrir as câmeras aí, pelo menos, todo mundo, para tirar uma foto aí, para a gente publicar Boa nossa noite. atividade, né? Oi, Tatiana, tudo bem? Oi, professora. Prazer em estar aqui, professoras Valdineide e Ana Paola, minha colega, né? Eu sou contadora, trabalho com consultoria. Conheci o trabalho da professora Paola através de uma live que fizemos pelo Conselho Regional de Contabilidade. Oi. E aí eu tenho acompanhado parte do trabalho dela, inclusive ela fez na prática lá com o escritório ao qual eu faço parte lá da equipe também. E eu quero Isso. parabenizar essa ação prática de vocês. Eu estou aqui, eu não sou aluna, mas me inscrevi no curso de extensão. Quero parabenizar todos esses alunos, as carinhas novinhas, em sua maioria. Isso é uma ferramenta muito importante. Não deixem de aprender a usá-las. Nossa classe precisa se enriquecer com esse tipo de informação e aplicabilidade prática dentro das empresas. Ser contador é você também conhecer essa área, né, da empresa, gerenciar risco, trabalhar com consultoria financeira, que é a minha área, ser contador consultivo. Então, professora Paola é uma riqueza de informações. Se apeguem a ela. Professora Valdineide, com certeza também deve ser, só que eu não conheço, né, mais Com proximamente. certeza.
Com certeza deve ser. Então, aproveitem. É uma profissão que nos traz muita felicidade pelo compromisso que a gente tem que ter com a sociedade, sabe? Com as empresas, com a continuidade das empresas. É isso. Não vou ligar minha câmera, que eu tô com cara de sono, meio descabelada. Então, estou aqui só ouvindo. Então, um abraço, boa noite. Vou deixar vocês continuarem. Agradecemos aí pela sua participação. Com certeza, eu acho que eu já vi lá no CRC você participando de alguma coisa. O nome não é estranho. Ela está sempre nas paradas do CRC. Da universidade, a gente está sempre com essas atividades. Certo? O Sebrae também, viu? Convidar também para alguma palestra. Vou te conhecer melhor para a gente fazer isso, né, Paola, que já conhece. Olha, aí, depois... você vai gostar, viu? A mulher entende do que faz mesmo. Fazer mais uma parceira aí para passar as experiências para a comunidade acadêmica. Eu sou consultora também do Sebrae. O Sebrae tem um trabalho lindo, sabe? Com os pequenos empresários. A gente viaja a Paraíba para atender as pessoas mais carentes, que têm um sonho de se tornar empreendedores, né? E eu estou aqui hoje também para conhecer melhor o trabalho da professora Paola e também a gente tentar levar isso para várias empresas também através do Sebrae, quem sabe, né? É isso. Boa noite, pessoal. Licença, tá? Mas estou aqui caladinha, continuando com vocês. Obrigada, Tatiana, pela presença. E aí, gente, tem mais alguma experiência aí para passar? Tem mais alguém aí para a gente tirar foto? Vamos tirar foto, né? Todo mundo aí bem alegre, feliz. Fazer aquele print, assim, acho que alguém está querendo comentar, professora. Que enaltece a fala da professora Paola e de todos que fizeram comentários, é que também os escritórios necessitam de gerenciamento de risco, né? Porque, sim, os próprios escritórios. De qualquer forma, ele é uma empresa, então se ele presta serviço, nada melhor do que ele praticar isso em seu contexto interno. Exatamente, bem lembrado, Francisco. Ele tem que ser o espelho, né, das demais empresas. Se ele consegue fazer esse planejamento, eu não tenho a menor dúvida que ele também consegue passar e orientar essas empresas como elas devem proceder dentro da sua atividade também. É bem lembrado essa parte também. A gente está falando de contador como se fosse tipo algo muito pessoal, mas na verdade é a empresa, né? A gente está falando da empresa em si. A empresa. O escritório, né, na verdade. Então, gente, já que ninguém tem mais nenhuma pergunta, não tem mais nenhum esclarecimento, ficou muito claro, professora, a sua apresentação foi ótima. O tema, assim, foi muito relevante para a Semana do Empreendedorismo do Projeto Balcão. Realmente, assim, muito claro mesmo, né? Essas ferramentas a gente vai colocar lá na blog, certo? A professora vai passar o material e a gente vai disponibilizar e vamos ficar em contato, né, com o Projeto Laje também para esclarecer melhor essa nova linha aí para a gente trabalhar. Isso, a gente pode estar entrando em outras, a gente pode estar entrando em outras, digamos, detalhar melhor, porque aqui a gente só, pelo tempo limitado, a gente acaba meio que dando uma pincelada, né, numa parte geral, mas a gente, no projeto, a gente detalha, se aprofunda mais nesses aspectos, que a gente pode, digamos, só focar e trabalhar uma coisa só, entendeu? Discutir melhor essas partes, certo? Pessoal, só contribuindo mais um pouquinho, assim, com relação a algo específico, a gente precisa prestar muita atenção, principalmente os escritórios de contabilidade e contadores, agora com a Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais. Eu digo que é uma área que precisa estarmos todos bastante atentos, principalmente os escritórios de contabilidade e advocacia. Imagina a quantidade de informações que nós temos, que nós trabalhamos, que nós tratamos dentro do escritório de contabilidade. Então, a lei veio aí, inclusive, para a professora também olhar, com um olhar bem específico para a Lei Geral de Proteção de Dados, porque aí tem muito risco a ser mitigado, principalmente no escritório de contabilidade. Não é verdade? Isso, exatamente.
É como eu falei, você pode estar focando o seu gerenciamento de risco em um determinado segmento, uma determinada situação ali dentro da sua empresa. Né? Então, vamos encerrar, né? O pessoal agora tem aula em seguida, agradecemos a todos. Amanhã temos mais trabalhos, tá? Se inscreva, amanhã a gente tem uma mesa redonda sobre tributação e pesquisa sobre tributação, tá certo? Com o professor Roberto, que é especialista nessa área. Aguardamos a participação de todos vocês amanhã. Muito obrigada e boa noite. Boa noite a todos. Obrigada mais uma vez aí, professora. Obrigada, alunos. Tudo de bom aí. Quem não fez a inscrição,